Bem-vindos à disciplina de catálise ou tópicos especiais em química. Mais especificamente, a gente vai falar sobre catálise aqui. A catálise, para quem não conhece ainda, é um processo que permite a aceleração de velocidades químicas, o que é fundamental para um processo químico e, por sua vez, para a engenharia química e a química de modo geral, seja no processo, seja no laboratório, a gente vai ter a catálise como auxílio para que as reações químicas ocorram numa velocidade maior. Mas estou me adiantando muito. Da onde saiu, né, a catálise? Ou, para quem ainda não me conhece, professor Felipe, prazer. Quem não teve química geral, química inorgânica comigo, agora tem a oportunidade da gente trabalhar junto aí. E a participação de vocês é fundamental, gente. Nunca deixou de ser, né? Sempre foi. Mas agora no regime flexibilizado é essencial que vocês participem, que vocês tirem suas dúvidas para que haja um melhor aproveitamento da disciplina, ok? Então eu fico à disposição desde já. Utilizem o AVA, utilizem o fórum que eu criei de dúvidas, utilizem a caixa de mensagens para que a gente possa se comunicar constantemente, beleza? E onde é utilizada a catálise? Então, desde o nosso dia a dia, moldura epóxi, eu não sei se alguém já brincou, já fez algum concerto, já fez alguma modelagem, né? Que não é a modelagem de processo, mas que utiliza essa mistura aí de resina epóxi, é um polímero, que ele solidifica justamente através da ação de um catalisador. Então a gente tem a mistura aí das duas massinhas, uma é a massinha, a outra é o catalisador, e no final você tem uma massa sólida para vedar, para fazer uma modelagem num vasinho, num bonequinho, enfim. Aí tem várias aplicações. Quem adora queijo aí? Eu adoro, tá? Então a gente tem diversos tipos de queijo e a produção, seja em escala industrial ou artesanal, vai utilizar uma catálise enzimática. Nossa, catálise enzimática, que nome bonito, né? Até o final da aula a gente vai ver os tipos de catálise, então fiquem comigo. Mas desde já saibam, né, que existe catálise que utiliza enzima, utiliza micro-organismos para que sejam promovidos processos e ou reações químicas, tá? Indústria do petróleo, muito importante. Nesse momento que eu estou gravando essa aula, a gente está enfrentando uma crise energética. Eu não sei se vocês estão assistindo no futuro. Abraço do passado. A gasolina está uma fortuna aqui. O etanol também sofreu uma flutuação muito grande de preço, mas além dos combustíveis, a gente sabe que o petróleo, né, é utilizado em muitas outras aplicações. Polímeros, né, desde o óculos que a gente utiliza, também na parte de indústria automobilística, indústria aeronáutica, enfim, tem muitas aplicações aí que estão relacionadas ao petróleo. Quem não sabia disso ainda, prazer, esse é o petróleo e suas últimas, ou enfim, suas infinitas aí aplicações. Sustentabilidade está na moda falar de sustentabilidade, mas qual a relação com a catálise? Justamente por acelerar uma reação química, você vai consumir menos energia e essa energia vem de algum lugar, de uma hidrelétrica, de um forno, né, utilizando energia térmica, e isso gera um gasto e também um impacto ambiental. Se você utiliza um catalisador para diminuir o tempo de sua reação ou aumentar a velocidade da sua reação, você está colaborando com o meio ambiente. Além disso, é possível, através de catalisadores, gerar rotas alternativas que sejam mais verdes, mais sustentáveis. E não é só modismo, né, como eu disse no começo, mas sim uma necessidade cada vez maior porque os recursos naturais estão se acabando, né? Está ocorrendo alteração de clima, dentre outras coisas, o impacto ambiental na sociedade, tá? Então a indústria
tem que ficar de olho em ser sustentável. Em alguns países é exigido isso, né? E as pessoas têm uma cultura de que se a empresa não respeita o ambiente, o produto fica na prateleira, diferente daqui que a gente não tem muito acesso à informação e também, né, tem a questão aí do segredo industrial, obviamente, tá? Então, a gente vai ter diferentes formas aí de lidar com o meio ambiente, né, com uma química mais sustentável, e a catálise é uma das possibilidades. Então, agora, antes da gente falar de catálise, a gente vai trabalhar alguns conceitos, praticamente essa aula toda, né? Só no finalzinho que eu vou vir com a introdução de catálise, já que sem entender esses 3 conceitos bem ou razoavelmente bem, vocês não vão conseguir prosseguir nessa disciplina, tá? Então, por que ocorrem as reações químicas? Ah, Deus, por quê? Por quê? Porque o barato é louco, né? Então, tudo é isso, né? Deus, é isso que faz com que as reações químicas ocorram. Não, a gente utiliza a ciência para explicar, pode ser até que seja, mas a gente utiliza a ciência para explicar. 3 conceitos, ou 3 grandes áreas, na verdade, da química e sub-áreas são necessárias: equilíbrio químico, termodinâmica e cinética química. Quem ainda não sabe vai ter mais uma chance de aprender agora. Tá? Ah, passei da matéria do fulano de tal, mas não fui bem, quero revisar. Passei, já sei tudo, então pula essa aula. Você é um gênio, parabéns, tá? Então tem que revisar, tem que estudar, tá? Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Tem bibliografias na nossa biblioteca, me perguntem como, tá? Que vocês podem ir lá pegar. Quem está impossibilitado ou não quer se expor, vem à biblioteca por conta da pandemia, que ainda não acabou, né, gente? Por favor, entre em contato, né, lá no AVE e a gente vê alguma forma de arrumar um livro digital, enfim, de alguém levar para você. Mas isso, né, quem tem que correr atrás são vocês, o interesse é de vocês. Então, o que eu posso fazer é indicar alguma bibliografia que tenha na biblioteca, de preferência, ou a gente arruma alguma bibliografia digital, mas não deixem de procurar e de estudar, tá? Porque não é só pela prova, mas sim por todo o rolê aí, né? Vocês precisam estudar e a gente precisa ensinar. Essas são as nossas principais funções aqui dentro. Então, fiquem firmes aí. Equilíbrio químico. Quando a gente fala de equilíbrio, só equilíbrio, a gente logo pensa numa gangorra. Ao menos assim, eu pergunto para os alunos sempre, quando a gente está no regime presencial, eles sempre recorrem, né? Sempre lembram dessa gangorra, né? Mas essa representação não é muito boa para equilíbrio químico, ou equilíbrio de forma geral, né? O equilíbrio é uma questão dinâmica, ele tem um comportamento dinâmico. Então, uma melhor apresentação, um melhor exemplo seria a esteira. Quem tem esteira em casa, quem faz academia, já deve ter sacado, né? A corredora aí ela vai acelerando a velocidade conforme a esteira vai acelerando. Se houver um descompasso, o que vai acontecer? Ela vai cair no chão, né? Então, você tem que estar sempre mudando, no caso, a sua velocidade ali para corresponder às mudanças que a esteira está fazendo em você. Ainda falando do nosso corpo, existe a homeostase, que é o equilíbrio interno do nosso organismo. Ah, bebi demais, comi demais, aí o organismo dá aquela baqueada, né? No outro dia, principalmente. Quanto você nos cuidar para aliviar os sintomas, ou, claro, que não é tão fácil assim, parar de beber, comer coisas pesadas, você vai ter, né, uma certa tranquilidade. Agora, em relação aos tipos de equilíbrio, a gente tem basicamente 2 tipos. O equilíbrio físico, então aqui a gente tem um equilíbrio clássico entre a água e o vapor. Então a gente não está vendo vapor, mas a gente está vendo a água em ebulição se transformando em vapor,
que fica na parte superior ali, diretamente interagindo com a água, ok? E a gente também tem o equilíbrio químico, que a gente vai ter uma reação química muito importante, e aí a gente vai ter isso, né? A gente vai ter um momento em que a reação entra em equilíbrio, tá? E como que isso ocorre? Através da reversibilidade das reações, ou através de reações reversíveis. Então eu peguei a mesma equação, né, a mesma reação do exemplo passado. Prestem atenção no gráfico agora. Você tem uma diminuição dos reagentes ao longo do tempo, tanto do hidrogênio quanto do nitrogênio, e um aumento da concentração do produto. No caso, produto, porque a gente só tem, né, um produto. Ao mesmo tempo, ou após algum tempo, com uma certa quantidade de amônia formada, você pode ter, e de fato tem, a decomposição da amônia nos reagentes iniciais. Então é como se a gente pegasse essa reação aqui e invertesse, tá? Então a gente passa a ter amônia como reagente e nitrogênio e hidrogênio como produto. Então a gente tem a diminuição de novos reagentes, o aumento dos produtos, até que a gente chega no equilíbrio, numa composição constante. Calma que eu já vou falar mais sobre isso, não se agonie, tá? Importante aqui, reação pode ocorrer tanto no sentido quanto no outro. Chega um momento que você tem um equilíbrio das duas e tem um equilíbrio na composição química do meu meio ali reacional. Nesse momento a gente atingiu o equilíbrio, a gente deixa de usar essa setinha aqui e passa a usar as duas meias setas, né? Que representam justamente o equilíbrio químico. Existem reações que são irreversíveis, né? Irreversível é só o fim, já diria o grande Badawi do CPM22, mas não é que elas vão deixar de acontecer, elas vão acontecer. Às vezes é uma escala de tempo muito grande, às vezes é a termo dela que não está favorecida e ela não vai ocorrer, como por exemplo, eu já vou para a segunda aqui, açúcar dentro de um becker reagindo com oxigênio. Isso vai formar CO2 e água? Talvez, mas não agora, né? Espera sentado, porque essa reação tem uma cinética muito lenta. Cinética, velocidade, né? Vamos lembrando os conceitos aí. Isso tem tudo a ver com cinética. Outras reações elas já são muito rápidas. Então a gente está vendo no primeiro exemplo o metano queimando. Tá? Então o metano queimando é uma reação irreversível. E aí você não vai ter mais a reversibilidade, né? E sim uma seta simples para essas reações aqui. Olha aqui agora para ficar um pouco mais claro, talvez, né? Não deixe tirar as dúvidas no fórum. Tetraóxido de nitrogênio. Então, representado por essas bolinhas cinzas, as moléculas de tetraóxido de nitrogênio. Aí, esse tetraóxido começa a se converter em dióxido de nitrogênio, que tem uma coloração marrom. Então, a gente vê a representação da molécula aqui no meio, e aqui o gás começa a ficar dessa cor marrom de burro quando foge, né? Que é uma cor que não existe, mas que muita gente chama essa cor meio sem gracinha, assim, né? Nas roupas e tudo mais, meio short só. Aí, com o tempo, você vai formar cada vez mais dióxido de nitrogênio, então veja um aumento das moléculazinhas aqui e da coloração marrom, que é característica do dióxido de nitrogênio. O equilíbrio ocorre quando as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente e suas velocidades são iguais, resultando em uma composição constante, ou seja, com o tempo as duas reações ocorrem ao mesmo tempo, como a gente viu para a amônia, vai ocorrer aqui também. Você vai mudar a representação ali pelas duas meias setas,
e vai ter uma composição constante, ou seja, uma concentração tanto de reagentes quanto do produto que não se altera. Essas reações inversa e direta têm que ocorrer simultaneamente e na mesma velocidade, senão não dá certo, tá? Há um descompasso aí, há um desequilíbrio. Agora falando de termodinâmica e equilíbrio ainda, tá? Então uma reação genérica em equilíbrio. Azinho, azão, Bzão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, Dzinho, Dzão. Tá? Termo e equilíbrio. Quando a gente tem a energia livre de Gibbs no começo da reação, vocês vão ter a queda da energia livre, né, a diminuição da energia livre quando os reagentes passam a formar produtos. Você também vai ter produtos diminuindo sua concentração aqui e estariam formando reagentes se ele não chegasse no ponto mais baixo aqui, que é justamente a condição de equilíbrio. Composição constante, velocidades das reações iguais, né, e simultaneamente, ao mesmo tempo, senão há um descompasso e não vai haver equilíbrio, ok? Isso é muito importante. Quando a gente tem esses reagentes, então a gente tem uma diminuição de energia livre, que é o que mede se uma reação ocorre ou não, né? Dentre outras coisas, claro, mas ela é muito importante. E quando você chega na condição de equilíbrio, esse ΔG é igual a zero. E o lado oposto seria quando você tem excesso de produtos, você vai ter uma reação espontânea no sentido inverso. Isso ajuda a entender, através da energia livre, que é o fator determinante se uma reação ocorre ou não, que vai se encontrar, né, no equilíbrio, todas as condições. Aqui é a equação geral dos gases, só que adaptada para a energia livre já. Então a gente tem a variação de energia livre padrão da reação e a energia livre que não é padrão, a energia livre da reação e a que é padrão. A padrão se encontra nos livros. Então, ΔG dos produtos menos ΔG dos reagentes, tá? A constante universal dos gases todo mundo sabe, nesse caso aqui vai ser 8.314, a temperatura de reação. E o quociente de reação, professor, o que vem a ser? O quociente de reação é justamente quando você não está no equilíbrio. Você vai atingir o equilíbrio, a gente vai ver como daqui a pouquinho, né? Mas aqui, para energia livre, lembra do gráfico ali, você tem a diminuição da energia livre nos dois sentidos. Então vai formar um vale ali, e como eu mostrei anteriormente também, quando você chega embaixo, nesse encontro das energias livres de espontaneidade, né, energia livre de Gibbs, você vai ter a questão de que você atingiu o equilíbrio. Então você deixa de usar o Q e passa a usar o K, tá? Esse é o pensamento. O Q ou o K também pode ser expresso na forma de atividade. Eu não vou entrar nesse conceito agora, que é muito longo, tá? Senão a aula fica insuportavelmente comprida. Ninguém quer isso aqui, tá? Mas ela também pode ser expressa na forma de pressões parciais ou concentração molar, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Agora, como eu sei que está no equilíbrio ou não? Você faz o quociente de reação. Concentração, aqui no caso concentração molar, pode ser atividade ou pressão, só reforçando, elevado ao coeficiente estequiométrico, né? Então, dos produtos dividido pelos reagentes. Quanto de produto foi formado no momento que eu atingi o equilíbrio químico? Essa é uma boa pergunta para saber. Vocês têm que verificar como que está a sua condição no momento, né? Então, às vezes a gente pesquisa alguma coisa e, infelizmente, a gente não vai ter tempo hábil para notar ou observar tudo, porque são muitos anos e tudo mais. Se o Q for menor do que K, a reação se processa no sentido de formação dos produtos. Vamos colocar um gráfico aqui. Tá? Então, Q é menor do que K. Você tem, pela expressão matemática mesmo, você mata essa.
Se Q é baixo, produto tem que ser alto, tá? Então vai formar mais produtos para que Q fique igual a K, tá? Aqui é o valor tabelado. Se Q é igual a K, a reação está no equilíbrio. Se Q é maior do que K, a reação dos processos sentido de formação dos reagentes. Tá? Então agora o jogo virou do outro lado, né? Que Q já é maior do que K. Ou seja, já tem muito produto, eu tenho que voltar para o reagente. Então, o equilíbrio, lembre-se, sempre é uma condição dinâmica. Ah, estabeleci o equilíbrio, não vou ter que mexer no meu processo. Mentira. Tá? Vão ter que mexer sim, precisa mexer para que vocês tenham um bom aproveitamento da matéria-prima, enfim, todo o processo. Beleza? Agora, se no equilíbrio ΔG igual a zero, K é igual a Q. ΔG igual a ΔG livre de reação, mais RT ln de K, que é a constante universal dos gases, temperatura, e o K que a gente quer determinar. Se isso é igual a zero, então, se você tiver a energia de reação padrão, que é energia livre dos produtos, a somatória de todos, menos energia livre dos reagentes, também a somatória de todos, e você tem essa equação que relaciona diretamente a energia livre à constante de equilíbrio, que é muito útil para prever se a gente já chegou no equilíbrio ou não. Extensão da reação. Isso quer dizer o quê? Que no momento que eu atingir o equilíbrio, a gente viu as condições agora. No momento que aquelas concentrações ficaram constantes, que você não tem alteração e tudo mais, o ideal, né, seria você dar uma olhada em relação à extensão de reação. Não é projeto de extensão, tá? É a questão somente de que se você tem um K ou uma constante de equilíbrio muito alta, já tinha muito produto formado naquele momento, tá? Então a expressão é essa daqui. Se você tem um K muito baixo, aí já é o contrário. Quer dizer que você tem muito reagente e pouco produto. Então aí você tem que controlar, né, principalmente os químicos, os engenheiros químicos, para que não ocorra essa desigualdade tão grande. Princípio Le Chatelier. Henri-Louis Le Chatelier, ele diz que quando uma perturbação exterior aplicada a um sistema em equilíbrio, ele tende a ajustar-se a fim de minimizar o efeito dessa perturbação. Nossa senhora, nem deu até sono aqui, né? Quais são, ou como eu posso controlar meu equilíbrio químico? A gente já viu que a gente tem que controlar, né? Para chegar a Q igual a K, diminuição de energia livre e tudo mais. Isso já foi ensinado para mim, né? Vamos dizer, eu como professor, ou quem já viu isso no ensino médio, né? E como eu faço isso? É uma boa pergunta, era uma boa pergunta, porque agora já vou dar a resposta e spoiler não vale. Concentração, pressão e temperatura. Vamos ver um exemplo clássico. Processo de Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch tem esse nome porque ele foi inventado pelo Haber e pelo Bosch, dois alemães, dois químicos alemães. A Alemanha é um dos berços aí da química do mundo, tá, pessoal? Se forem para lá, não deixem de visitar alguma coisa relacionada à química, porque é fantástico. Realmente eles foram muito visionários aí de precisar, né, desse processo. Aliás, durante a Segunda Guerra, um breve histórico, né? Eles precisavam produzir amônio para fazer adubo, já que os aviões estavam sendo atacados, Alemanha, nazistas, etc. Esses dois caras se juntaram, um é químico e outro engenheiro. Eles criaram o controle do processo, aumentaram a eficiência do processo, apenas utilizando o princípio Le Chatelier. Então você tem aí a formação da amônia, de novo, né? Não custa nada, para vocês verem, né, como é importante isso. Eles utilizaram altas pressões. Isso quer dizer o quê? Olha aqui, vamos ler a equação química, isso é muito importante. Tem 1 mol de nitrogênio,
3 mols de hidrogênio, 2 mols de amônia. Se eu aumento a pressão, eu estou aumentando a pressão sobre todos os gases. No meu vaso reacional ali vão estar todos os gases misturados. Eu estou aumentando a pressão. Se eu aumento a pressão, o equilíbrio tende, né, a se estabilizar ou ajustar-se. Ok? Então, você utiliza alta pressão, o equilíbrio vai deslocar no sentido de menor pressão para aliviar esse excesso de pressão que está sendo feita no seu vaso reacional. Então, no caso aqui, a gente tem apenas 2 mols de amônia e 4 mols de reagentes. Então, a amônia é a grande campeã. Tá? Baixas temperaturas. Esse processo ele é exotérmico, ele libera energia. Quem não lembra termoquímica, infelizmente não dá tempo de eu voltar, tá? Mas tentem estudar um pouco, livros de química geral, fisicoquímica, para tirarem suas dúvidas, que esse é o momento, é uma ótima oportunidade. Libera então energia na forma de calor. Lembrem-se, pelo princípio de Le Chatelier, o que eu tenho que fazer? Minimizar essa perturbação. Se eu tenho liberação de energia na forma de calor, eu vou colocar mais calor? Não, eu vou diminuir o calor, né, pessoal? A gente vai sempre contra a corrente. Então, aqui, a gente viu o uso de alta pressão, o mesmo raciocínio. Foi para o sentido de menor pressão. Reação exotérmica, isso quer dizer, né, entalpia negativa, que no sentido dos produtos eu estou tendo liberação de energia na forma de calor. Então, a baixa temperatura, tá? Então, eu vou resfriar o meu sistema para que eu tenha formação de mais produtos, tá? Eu vou contra a corrente. Se eu tenho já calor sendo liberado, eu vou resfriar. Se eu tenho absorção de calor, eu vou aumentar a temperatura. Nesse caso aqui do Haber-Bosch, baixa temperatura. E a amônia é retirada durante o processo. Quer dizer o quê? Se eu abaixo essa concentração aqui, o que minha reação vai ter que fazer para minimizar essa perturbação? Vai ter que produzir mais amônia. Entenderam? Você está baixando, quer dizer que a reação no sentido direto vai ocorrer mais rápido até que você tenha velocidades iguais, composição constante, como a gente já viu anteriormente. Beleza? Espero que tenha entendido. Isso foi uma explicação bem rápida para você saber Haber-Bosch. Quem já esteve no orgânico comigo já deve ter visto isso, né? A gente explora lá um pouquinho. E essa figura aí? Esse é um reator que foi construído especificamente, lembre-se, um era engenheiro e outro era químico, para esse tipo de processo. É um vaso de alta pressão, um reator de alta pressão, para que você tenha justamente o controle através do primeiro fator aí que foi mostrado para a gente. Beleza? Se tiverem dúvida, por favor. Agora vamos falar de energia. Energia vem do grego energeia, que tem a ver tudo com a indústria, operação, atividade, tá? Então é fundamental aqui a energia, como a gente já viu, a gente falou agora mesmo de energia térmica, né? Na forma de, então, energia na forma de calor. A energia é uma grandeza física que serve para descrever o estado da matéria. Vamos chegar em algum lugar. Energia cinética, ou seja, energia é tudo que tem ligação com operação, com alguma atividade. Se a gente pensar na física, é uma grandeza que serve para descrever o estado da matéria, tá? A energia cinética é a energia associada ao movimento. Existem outras formas de energia, mas a energia cinética é fundamental, a gente vai falar de cinética química daqui a pouco, para que ocorra a reação. Você tem moléculas, reagentes em altas velocidades, vão se chocar. Uma das teorias a gente vai ver da cinética é a teoria do complexo ativado. Vai formar um estado intermediário ali e depois vão ser formados os produtos.
tá? Então a energia cinética tem tudo a ver com esse movimento, né? De choque, de velocidade e outras aplicações mais corriqueiras que a gente conhece. A energia potencial é a energia acumulada. Quando a gente estuda física no ensino médio, às vezes até na faculdade, normalmente a gente fala da energia de mola, né? Energia de extensão da mola, né? É uma energia acumulada ali. Mas a gente está falando de cinética, de química, de reações químicas, então vamos voltar para o nosso lado aqui. Para se formar uma ligação química, você tem um acúmulo de energia ali. Na verdade, uma diminuição de energia também. Vamos ver isso através de um gráfico. Energia potencial, né? Aqui a gente tem o exemplo mais simples de todas as moléculas, o hidrogênio, tem um único elétron camada de valência. Então, inicialmente, você tem dois átomos de hidrogênio, tão longe, começa a aproximar. Né? Eles vão se aproximar, vão se conhecer, trocar telefone, e aí, em um dado momento, vai se formar a molécula de hidrogênio. Que momento que é esse, em termos de energia potencial? É um momento de diminuição da energia potencial. Aqui, nessa linha, né? Deixa eu ligar a luzinha aqui. Aqui a gente tem energia igual a zero. Inicialmente, energia igual a zero, potencial, porque tá os dois átomos isolados. Quando eles se aproximam, o que você vai ter? Repulsão, né? Os iguais, eles se repelem. Quando a gente está falando de formação de molécula, de ligação química, vai ter repulsão, né? Naturalmente teria repulsão, mas eles se aproximam em um comprimento médio de ligação, ou seja, numa distância, vamos dizer, segura, em que a repulsão não é maior do que a força de ligação, e que ocorre uma diminuição da minha energia potencial. E qual o valor que vai ser esse? Nesse caso do hidrogênio, 424, tá? Diminuição menos 424. E a distância entre os dois átomos é 75. Se eu continuo forçando, aproximando esses átomos, aí vai ter repulsão. E aí tem um aumento de energia novamente. E assim vai até se formarem várias ligações químicas necessárias para um composto. E o que tudo isso tem a ver com a cinética catalisador? A gente vai chegar lá, tá? Por enquanto, guardem essa informação da energia química aí, da energia potencial, da energia de ligação. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de cinética. Aqui a gente tem uma reação elementar, formaldeído com bisulfito. Então, formaldeído está aqui, né? Quando eu coloco bisulfito, ao longo do tempo, vejam que aqui começou, iniciou o relógio. Quando chega aqui em 35, aparentemente, né, bem rápido essa reação, você vai ter a coloração azul, que era característica, né, desse sulfito aqui com base, né, desse sulfito básico, com hidróxido que saiu, né, aliás, se formou durante a reação. Quanto tempo leva? Um tempo X. Eu estou pondo ali 35, que é o que a gente vê no reloginho. Mas cada reação vai ter o seu tempo. E tem reações que vão estar numa escala de tempo tão grande, ou são formadas, né, ocorrem de forma tão lenta que a gente não vai conseguir ver, mesmo em anos, século, etc. Tá? Aqui é uma reação relativamente rápida, então a gente vai conseguir visualizar essa mudança de coloração, que indica que a reação ocorreu entre essas duas substâncias. Qual o tempo que leva? Qual que é a velocidade para que ocorra uma reação química? Então, cinética é o estudo justamente disso, né? Das velocidades, no caso cinética química, das velocidades de reações químicas. Mas vamos voltar de novo para a física, que você vê que a física e a química eles estão ligados diretamente em muitos pontos, e aqui é um deles. Vamos lembrar lá da física, né? Às vezes
faculdade mesmo, da graduação ou do ensino médio. Um carro tá em 10 metros, né, um deslocamento em 10 metros, e ele anda até 100 metros em um tempo de 10 segundos. Qual que é a velocidade desse carro? Velocidade média, notem que é média, variação do deslocamento sobre variação do tempo. Então, velocidade média não envolve ainda cálculo, nem derivada, nem integral, nada disso, é média. 9 metros por segundo. Por que é média? Porque ele saiu do sinal, colocou primeiro e saiu do sinal. Acelerou. Aqui no Brasil, né? 60 km por hora é a velocidade de trânsito, né? Urbano. Chegou no 60, chegou em outro sinal, parou. Aí ele saiu de novo, né? Nesses 90 metros, no caso, né? De 10 a 100. Qual que é a velocidade média? É cada deslocamentozinho desse, a gente tira uma média. Então, em média, ele andou 9 metros por segundo. Ok? Velocidade média de uma reação química não é diferente. Vamos pegar esse exemplo do bisulfito com formaldeído, vai formar esse sulfito básico aqui. Então, os reagentes se tornando produtos, eles levam um tempo. E qual que é esse tempo? Expresso pela velocidade média. Variação da concentração dos reagentes sobre variação do tempo. Por que é negativo? Porque você está consumindo os reagentes e formando produtos. Lembre sempre daquele gráfico lá do começo da amônia que não tem erro. Se conseguirem visualizar isso, não tem como se confundir, tá? Então aqui, velocidade média expressa tanto em termos de reagente quanto dos produtos. Dá para fazer um gráfico disso, né, pessoal? E aí a gente tem aqui, para essa função aqui, né, que foi adaptada para essa reação de decomposição do ácido iodídrico em hidrogênio e iodo, a gente tem essa função aqui. E aí a velocidade média vai ser a velocidade do reagente A dividido pelo tempo, inversamente proporcional ao coeficiente estequiométrico, que é esse daqui, o Azinho, tá? É o coeficiente estequiométrico de cada um dos componentes da reação. Produtos positivos, reagentes negativos, tá? A única diferença aqui é a função que foi adaptada para esse caso, para essa reação. A velocidade média de decomposição do ácido iodídrico de um reagente, né, logo é negativo, vai ser 4 menos 3,5 dividido por 100 segundos. Então aqui do gráfico a gente tira essas informações que tem essa velocidade média que é relativamente baixinha aqui. Aqui dá para a gente fazer um experimento também. O peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, ela se decompõe em água e O2. A gente já viu quando tem algum machucado, joga água oxigenada, né? E ferve, que a gente fala, né? Na verdade está formando ali oxigênio e água, tá? E aí, através disso, o que a gente pode ver? Utilizar um indicador, que é o permanganato, ou uma outra substância meio ácido. Então, o permanganato é outra substância que vai reagir com o peróxido, formando aí manganês, água e oxigênio. A gente pode monitorar a concentração do peróxido de hidrogênio. De alguma forma, alguma técnica analítica, vou lá, coleto um pouquinho, faço, quantifico. Vou lá, pego um pouquinho, faço a técnica, quantifico. E aí a gente tem essa tabelinha aí. Qual que vai ser a minha velocidade média para esse caso aí? Bom, aí eu vou pegar, né? Eu posso fazer a velocidade média como eu fiz aqui. Ou eu posso fazer um gráfico disso e descobrir a minha velocidade instantânea. Olha aí a diferença. Velocidade média, lembre, saiu do semáforo, acelerou, parou. Saiu de novo, parou. Né? Então, você tem uma velocidade somente média das velocidades naquele trecho. Aqui a gente tem a velocidade em um instante, velocidade instantânea. Então, você vai fazer, né, justamente a derivação aí dessa expressão
que a gente viu anteriormente, tá? Mantendo aí os sinais, como eu já expliquei, reagentes, produtos, né? Produtos positivos, reagentes negativos. E você vai ter uma expressão da velocidade instantânea, tá? Que é essa daqui. Agora, dá para a gente também ter um gráfico com inúmeras concentrações que a gente vai monitorando ali e descobrir qual que é a minha ordem de reação, tá? Qual que é a minha ordem de reação? Eu tenho uma expressão de velocidade aí, K minúsculo é a constante de velocidade. A e B são as concentrações molares e M e N são as ordens de reação. Ou seja, através disso eu consigo determinar qual que será a minha ordem de reação. E aí vocês devem estar se perguntando, o que vem a ser essa ordem de reação? São valores determinados experimentalmente. Então, faz um experimentozinho, igual a gente fez, né? Ou eu mostrei aqui. Você faz uma reação do que você está monitorando, no caso peróxido, com outro reagente, no caso o permanganato, em meio ácido, e aí eu vou coletando valores, eu vou medindo a concentração de peróxido ao longo do tempo. Através disso eu faço um gráfico, né, que a gente pode descobrir a velocidade instantânea, ou fazer a ordem de reação, que relaciona as concentrações à constante de velocidade, que, como o próprio nome diz, é uma constante. Eu posso obter isso de algum lugar, tá? Ou se eu já tenho as ordens de reação, eu posso obter a constante e assim por diante. Então, se eu tenho um gráfico que a minha ordem de reação é igual a 1, você vai ter uma reta, você vai ter uma relação linear entre a velocidade e as concentrações molares. Se eu tenho uma ordem de reação igual a 2, você vai ter uma reta também, só que agora a gente tem uma relação de segunda ordem, que não é a mesma coisa que primeira. Então, para eu obter uma reta, na verdade, eu tenho que levar ao quadrado as concentrações do meu reagente. Senão, eu vou obter uma curva exponencial, provavelmente, né? Uma curva que não seja uma reta. Por que a gente quer uma reta? Porque é muito mais fácil trabalhar, né, gente? Você pega a equação da reta, obtém coeficiente angular, a gente tem aí a constante de velocidade, tá? Alguém já fez isso, provavelmente, mas se trata de uma reação nova, de um experimento que você está realizando, você pode determinar também. Então, você faz a degradação ali, a reação que for, durante algum tempo, monitora e aí você pode obter esses valores. Ordem zero quer dizer o quê? Que ela é constante ao longo do tempo. Aqui você tem uma queda, mas isso é, enfim, alguma coisa em relação ao gráfico. Mas olhem aqui, tá? Você tem uma constante, você tem a velocidade constante ao longo do tempo. Você tem que a velocidade é igual a constante. Você não tem influência da concentração, no caso de amônia aqui, ao longo do tempo. Isso é uma lei de velocidade de ordem zero, ok? Então, essa parte aqui, na verdade, é para vocês entenderem como que a gente faz experimentos, né? Como que a gente obtém essas velocidades, como que a gente obtém as constantes, como a gente obtém ordens de reação, tá? Importante frisar, pessoal, só uma coisinha antes da gente passar. A ordem não é coeficiente estequiométrico, tá? Não confundirem com o que a gente já viu aí de equilíbrio, outras coisas, tá? Mesa cinética. No caso aqui, a ordem de reação é uma relação entre a velocidade de uma reação e a concentração, no caso dos reagentes. Poderia ser do produto também, no caso ia dar uma reta descendente, porque a gente tem consumo, né, dos reagentes e formação de produtos. Mas normalmente, né, os experimentos a gente vai fazer o reagente se transformando em produtos. A gente vai monitorar
a concentração desses reagentes, sejam eles quais forem. Leis de velocidade integrada. Lembra que eu falei lá atrás, né, que a gente tinha expressões médias, variação, delta, né, de concentrações. Aqui a gente já passou pela velocidade instantânea e aqui é a lei de velocidade integrada. Eu faço um experimento, adapto ali, no caso uma função exponencial, eu jogo um logaritmo neperiano, vou obter uma reta nesse sentido. O coeficiente aqui linear vai ser a concentração inicial, concentração zero. O coeficiente angular vai ser K, né? E você vai ter a variação de concentração logarítmica. Como eu obtive isso? Bom, primeira ordem, né? É o coeficiente aqui de ordem é igual a 1, não é coeficiente estequiométrico, vou frisar de novo. Então eu tenho essa expressão. Eu vou fazer uma derivada, tá? Desculpem, eu vou fazer a integral dessa expressão. Tem a variação da concentração ao longo do tempo. Eu vou integrar a expressão variando de 0 a A, né? A hora que eu integro, eu obtenho essa expressão aqui, que é a própria resolução da integral aqui. E aí eu tenho essa equação da reta aqui. Segunda, que é uma reta, como eu disse, é mais fácil de trabalhar. Segunda ordem, eu já vou ter A elevado a 2. Nem vou falar ao quadrado para não confundir com o coeficiente estequiométrico. A elevado a 2, tá? Você vai ter que levar ao quadrado lá, né, no gráfico eu mostrei para você ter uma reta, tá? Mas aqui é a ordem de reação, cuidado. E aí eu vou desenvolver aqui a integral, né? Quem não sabe, por favor, revisa as aulas de cálculo aí. Eu vou ter uma inversão aí, né? Uma proporção inversa da variação de concentração ao longo do tempo, ok? Então, e a ordem zero? Aí eu vou ter essa expressão aqui direta, né? Eu não vou ter aí, no caso, a integral. Vou ter diretamente aqui a velocidade proporcional à constante de velocidade. Agora sim, a gente vai começar as teorias de colisão. Então a gente viu cinética, como determinar a velocidade. Média, instantânea, integrada, ordem de reação, todas essas coisas são conceitos cinéticos, tá? E agora, como que ocorrem, né? Oh Deus, por quê? Como, né? Como que ocorrem essas benditas reações químicas? A primeira teoria é a teoria da colisão. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu falei de energia, da teoria de colisão? Eu tenho as moléculas chegando junto ali, se colidindo, como o próprio nome diz, da teoria. E aí, isso tem que ter, né? Esse processo tem que ter uma energia maior que um valor mínimo e a orientação adequada. Quer dizer o quê? Nós vamos ver daqui a pouco o infográfico. Vamos pensar nos gases, que são, né, o estado da matéria mais disperso. Essas colisões, né, ocorrem nessa ordem, 10 a 32. Seria de 10 a 6, mas na verdade é 10 a menos 4, ou seja, o que quer dizer tudo isso? Que apenas uma pequena fração, né, deveria ser tudo isso, mas só uma pequena fração vai colidir. Por quê? Por causa da orientação. Eu vou mostrar daqui a pouco o infográfico, vai ficar um pouco mais claro. E esse valor mínimo é a energia cinética mínima, que é a energia de ativação. A energia de ativação de uma reação química é a energia necessária para que se inicie, para que se desencadeie a reação química, tá? É a energia de ativação. E a questão da orientação, então, é muito importante. Vamos ver um infográfico aqui. Se eu tenho hidrogênio, por exemplo, aqui, né? Se eu tenho dois hidrogênios chegando junto, não tem muito orientação. Por quê? As duas moléculas são iguais, elas têm orbitais s, né? Elas têm uma densidade eletrônica parecida e bem simples. O choque vai acontecer mais facilmente. Então, olha aqui nessa figura aqui, né? Hidrogênios contra hidrogênios. Isso é bem favorecido. Mas se eu tenho moléculas que são heteroatômicas, ou seja, que eu tenho diferentes átomos e diferentes números de átomos também, eles vão se chocar
e dependendo da maneira como eles se chocam, eles vão formar, né, os compostos. Então, N, aqui a gente tem um óxido de nitrogênio com óxido de nitrogênio, formando nitrogênio gasoso, N2, mais dióxido de nitrogênio. Essa é a boa, né? É o choque legal, é a colisão legal. Tá interessante ali, né, a orientação para mim. Se eu colido com átomos iguais, eu vou ter repulsão, tá? Então é o que ocorre aqui. Ou seja, não vai acontecer, não vai desencadear a minha reação química, ela não vai acontecer, porque é necessário ter esse choque de acordo com essa teoria. Aqui, mesma coisa em nitrogênio. Bateu nitrogênio com nitrogênio, vai ter repulsão. Não é legal, tá? Vamos equacionar isso, que afinal nós somos das exatas, né? A frequência de colisões, a velocidade, então, de colisão vai depender da frequência de colisões, ou seja, da quantidade de colisões num espaço de tempo vai ocorrer, da fração de colisões, lembre-se, dos gases, deveria ser 1032. Seria se todas as colisões fossem perfeitas assim, mas na verdade é de 10 a menos 4. Pequena fração dos gases, porque é um estado muito disperso da matéria. Para que ocorra colisão, elas vão ter que, né, tudo vai ter que, como fugiu a palavra agora? Tudo vai ter que possibilitar essas colisões, tá? E P, fração de colisões com orientação adequada, ou seja, só quando eu tenho as colisões adequadas que eu vou ter o desencadeamento da minha reação, o início da minha reação. Caso contrário, não vai ocorrer aquela colisão inicial, então a reação não ocorre, tá? Ou ocorre numa menor quantidade. E aí que a gente está chegando onde a gente quer na catálise. Fiquem comigo. A teoria do complexo ativado, ela pressupõe uma outra abordagem para ocorrência de reações químicas. De acordo com a teoria do complexo ativado, também você vai ter as colisões, só que elas não são o fator fundamental. Após a colisão, após a reação, né, de diferentes reagentes, enfim, da sua necessidade de reação, vai se formar um estado intermediário que é justamente o complexo ativado, tá? Então, a gente tem aí óxido de nitrogênio reagindo com cloro, e aí vai se formar um estado intermediário. Então, a teoria do complexo ativado ela é diferente da teoria das colisões, que ela pressupõe que ocorreram as colisões de forma adequada, não importa a fração, etc. E se formou esse estado intermediário. Então, esse ali em cima, né, vamos apontar aqui com a nossa canetinha laser, né, esse intermediário, que é o encontro do óxido de nitrogênio com a molécula de cloro, né, ele é representado por esse sinalzinho aqui, ele pode tanto formar os produtos, que seria cloreto de óxido de nitrogênio mais um átomo de cloro, né, ou ele pode voltar para o sentido dos reagentes, né? Então, esse ponto aqui é o complexo ativado. Ao longo da reação, eu posso tanto regenerar os reagentes quanto formar produtos. Vai depender do quê? Da minha energia de ativação, né? Então, a minha energia de ativação aqui, para reverter, são 2 kJ, né? Eu tenho 83 kJ por mol. Para a reação direta aqui, né, são 85. Então, o meu balanço energético aqui é favorável para a formação de produtos. Pode ser que não seja, tá? Pode ser que eu necessite mudar alguma coisa ali no meu meio reacional para que isso ocorra mais rapidamente, porque não depende só de energia. Por isso que a gente está aqui, né, quase uma hora nessa revisão. Depende de diversos fatores para que ocorra uma reação química. E qual que é o meu ponto, né, de explorar tudo isso com vocês antes da gente entrar na catálise?
Aqui a gente tem outro exemplo, né? É uma reação que o processo não vai ser tão favorável. Olha a reação reversa, né? A direta vai ser mais favorável que a reversa, porque é um processo que vai liberar energia. Mas não se atentem a detalhes, tá? Agora a gente vai relacionar a temperatura e cinética. Por quê? A gente já viu colisão, a gente já viu velocidade, a gente já viu termodinâmica, a gente já viu equilíbrio. E onde que vai entrar a catálise? Eu vou mudar a minha energia de ativação. Spoiler alert, tá? O cara que começou a ver isso, essa relação, foi o Svante Arrhenius, que é o mesmo cara daquela teoria de ácido base, né, que a gente conhece, a primeira teoria de ácido base. Ele, através de experimentos, ele chegou a essa expressão que relaciona constante de velocidade, fator pré-exponencial de Arrhenius, energia de ativação e a constante dos gases e temperatura. Desenvolvendo essa equação, né, integrando aqui, a gente chega nessa expressão aqui que relaciona logaritmo da constante de velocidade com o fator de Arrhenius e energia de ativação. Eu posso ainda relacionar a constante de velocidade antes e depois, né? Se eu fizer numa condição de temperatura, se eu fizer em outra condição de temperatura, eu vou ter resultados diferentes. Claro, né? Já que a temperatura ela vai influenciar diretamente na agitação dos reagentes que estão ali no meu meio reacional. Tá? Maior temperatura, maior agitação. Menor temperatura, menor agitação. Lembre-se do processo Haber-Bosch. Resfriamento, diminuição dessa agitação, já que é uma reação naturalmente exotérmica, que está liberando energia, eu abaixo a energia pela diminuição de temperatura. Então, o Arrhenius fez essa relação que, né, é reconhecidamente muito importante para entender a formação de produtos em uma reação química. Agora vocês estão assim, né? Que nem o Jack aqui, né? Nossa, equilíbrio químico, termodinâmico, cinético, professor. Nossa, não sei nada disso. Calma, tá? Vamos revisar, vamos tirar as dúvidas antes da gente prosseguir, tá? Dá uma pausa aí no Felipe, vai estudar um pouquinho, revisa o que eu falei. E agora sim a gente está começando a catálise efetivamente. Por que diabos, né, eu vou utilizar um catalisador? Para acelerar as reações, ganhar dinheiro e tudo mais, ter maior lucro. Como eu faço isso? Criando um caminho alternativo de menor energia de ativação. Tá? Então vamos pegar o complexo ativado aqui. Se eu tenho a energia para formar esse intermediário nesse sentido, e se eu utilizasse alguma substância aqui no meio para que eu tenha uma energia de ativação menor, tá? Eu vou mostrar uma figurinha justamente daqui a pouco dessa maneira, tá? Para eu ter o meu complexo ativado formado, eu tivesse, sei lá, 80, 70, 60 kJ por mol. É para isso que serve um catalisador. E qual a diferença do catalisador para outro reagente que eu estou utilizando ali? Ele não participa da reação diretamente. Ele vai fazer algum processo que a gente vai ver durante essa disciplina, seja uma adsorção de superfície, seja uma reação microbiológica, enzimática, enfim, aí a gente vai ter isso desenvolvido ao longo do curso, tá? Não se preocupe com isso agora. O importante saber é que ele não vai estar ali como reagente. Nossa, professor, mas como assim? Coloca o negócio lá e aí ele não participa da reação? Não participa, tá? Então, quem fez inorgânica comigo vai lembrar quando eu falei da hidrogenação de gorduras. Manteiga, todo mundo gosta de manteiga, margarina, né? Você tem uma catálise ali, que é um fenômeno superficial, uma catálise heterogênea. Você coloca um metal, vai ter a dissorção, adsorção, tá? Que é um fenômeno superficial naquele metal ali. Ele vai possibilitar a diminuição da energia de ativação e fazer com que a minha reação ocorra mais rapidamente, tá?
Esse processo muda a cinética, não a termodinâmica. Ou seja, a minha energia livre de reação para a formação de amônia, voltando ao Haber-Bosch de novo, que é um exemplo clássico aí da indústria e tudo mais, muito importante. Eu não vou mudar aquela energia lá liberada, lembra do ΔH? Eu não vou mudar aquilo lá. O que eu vou mudar? Eu vou mudar a velocidade de reação, que é a segunda parte da revisão que a gente acabou de ter. Eu vou mexer com a velocidade. Por isso que a gente viu a relação de velocidade, concentração, né? Se eu consigo mexer ali na concentração para alterar a velocidade, beleza. Mas qual o gasto energético que eu tenho com isso? Eu vou ter que fornecer uma energia na forma de eletricidade, de calor, de carvão, etc. Como eu vou fazer isso? Dá para fazer? Vale a pena? Eu não vou ter prejuízo? Então, para isso que a gente utiliza um catalisador. Olha aqui a figura que eu falei, né? Que eu tentei riscar lá para vocês verem. Reação não catalisada. A barreira de energia é a energia de ativação, tá? É a barreira que eu tenho que vencer para que os reagentes sejam transformados em produtos. Isso tem uma energia livre associada. A energia livre associada vai ser a mesma. No entanto, a energia de ativação, a minha barreira energética, ela vai ser menor. Tá? Eu crio um caminho alternativo. Sabe aquela coisa assim? Você tem que ir num lugar. Aí você dá para cortar pelo mato. Você tá de a pé e vai num lugar, você tem que dar uma puta volta, você corta pelo mato. É isso. Tá? Você está criando um caminho alternativo que vai despender uma energia menor do seu corpo para chegar no mesmo ponto. Tá? Não afeta o equilíbrio, não afeta a energia livre. O que vai afetar? Energia de ativação. Não, mas por que o senhor deu equilíbrio? Então, deu termodinâmico para revisar. Para vocês verem o que é cada coisa, justamente. Tá? Não vai alterar uma posição de equilíbrio. Né? Não, só vai acelerar esse processo. Ok? Inclusive o processo Haber-Bosch, que eu não mencionei lá, que talvez a gente utilize isso durante o curso realmente, ele vai utilizar um catalisador. Tá? Além de todos aqueles controles de Le Chatelier, uma coisa é que lá, eu vou produzir uma maior quantidade de amônia controlando aqueles 3 fatores. No entanto, qual o tempo que demora? Lembre-se que eu resfriei o meu reator para baixar a temperatura, porque é uma reação que libera energia na forma de calor. Eu abaixei a temperatura, né? E aí? Isso tornou a minha reação mais lenta. Isso não é um defeito do vídeo. Sou eu tentando trazer um pouco da velocidade que fica. Aí tem que acelerar, né? No caso é um catalisador heterogêneo também. É um metal que eu vou adicionar lá no meio. Não vai participar da reação. A amônia continua sendo formada através da mistura de hidrogênio e nitrogênio gasoso. No entanto, esse metal vai facilitar o processo, vai permitir um caminho de menor energia de ativação, vai permitir que a minha velocidade seja mais rápida, porque tempo é dinheiro, como eu tenho dito desde o começo. Então aqui, para vocês terem uma ideia de números, vamos pegar a decomposição do peróxido. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ele não é utilizado, obviamente, só para limpar machucado, tá? E ultimamente os médicos nem têm recomendado isso. Você vai ter uma energia de ativação para essa decomposição. Se eu adicionar iodeto, que vai ser o catalisador dessa reação, eu abaixo minha energia de ativação para 57. Olha aqui a equação de Arrhenius. Dá para quantificar qual vai ser a relação entre as constantes de velocidade. Vai ser alta. Se eu adicionar a enzima catalase, que é outro catalisador, eu vou baixar minha energia de ativação para 8. Olha a diferença da constante depois do catalisador e antes do catalisador. 10 a quinta, uma pancada. Aqui você tinha uma constante ok, aqui é uma pancada, né? É só substituir esse valor aqui, tá? Vocês vão obter essa relação. Agora, como eu escolho um catalisador? Pode ser qualquer um, como que eu vou pensar nisso, como eu vou projetar?
Eu sou um engenheiro químico, vocês, no caso, né? Eu tô falando por vocês. Eu sou químico somente, mas como eu vou projetar isso? O químico no laboratório ele vai fazer a mesma coisa numa escala menor. O que eu vou fazer? O que eu vou utilizar como catalisador? Vai contaminar o meu meio? O que é melhor? Homogêneo, heterogêneo, enzimático? Um monte de coisa que a gente vai ver durante esse curso? Vamos ver alguns critérios. Bom, então, o que influencia na escolha de um catalisador? A atividade, ou seja, esse catalisador tem uma eficiência legal? Vai compensar eu investir nesse catalisador para ter uma eficiência maior ou uma velocidade maior, né, no meu processo? Qual que é o fator de conversão de produtos? Qual que é a seletividade? Ele vai agir diretamente na substância ali que eu estou utilizando como reagente ou naquela mistura que eu tenho ali no meu reator, ele vai reagir com mais alguma coisa? E a estabilidade, porque a gente está pensando, né, claro, dentre outras coisas, na produtividade, tudo mais, a gente está pensando no lucro. E se esse catalisador tiver que ser trocado todo dia, toda semana? Quanto que demora? Qual o desgaste que ele tem? Esses são os fatores principais na escolha de um catalisador. E aí, vamos falar um pouquinho de cada um. A atividade de um catalisador mede a velocidade que uma ou mais reações ocorrem, né? Desculpem o errinho aí, na presença de um catalisador, né? Ele vai medir a velocidade. Com catalisador, sem catalisador. Equação de Arrhenius, eu consigo quantificar isso de forma bem simples. Ou relativamente simples, já que eu tenho que retirar alíquotas ali para fazer os meus experimentos de alguma forma. Bom, a atividade pode ser medida pela velocidade de reação, pela constante de velocidade ou pela energia de ativação. Tudo isso, equação de Arrhenius, tá? A taxa de conversão permite avaliar a eficiência de uma conversão a produtos na presença de um catalisador. A taxa de conversão X, né, ela é calculada pela razão entre o número de mols reagentes convertidos em produtos e o número de mols total inseridos no reator. Então, eu coloquei lá um tanto de reagente. Quanto foi a minha conversão em produtos? Lembra da constante de equilíbrio? Não vai alterar o valor da minha constante de equilíbrio, mas vai alterar a taxa com que eu posso chegar no equilíbrio, o tempo, a cinética que eu vou chegar naquela condição de equilíbrio. Na verdade é um xia, tá? É um X na letra grega, tá? Que é o símbolo de conversão. Também pode ser, a partir da taxa de conversão, obter-se, né, um dado volume e catalisador, né? Você tem a taxa de conversão, qual que é a quantidade que eu vou ter que utilizar de reagentes e de catalisador no meu meio. Seletividade é a fração do material partido e foi convertida no produto desejado. Verificar o curso de reação e evitar a formação de subprodutos, bem como reações paralelas. Isso quer dizer o quê? Como eu disse, né, brevemente quando a gente começou esses critérios. O meu catalisador seletivo, ele funciona só para uma substância ou para vários que estão ali no meu meio reacional? O que eu tenho que fazer, né, para que isso seja mais eficiente? E também permite avaliar, né, diferentes catalisadores em uma mesma mistura reacional. Então aqui a gente tem um exemplo retirado desse livro, né, Industrial Catalysis. Ele é bem interessante, tá? Quem quiser me pergunte como, que não está conseguindo acesso à biblioteca, mas ele tem na biblioteca, tá? Se a gente mistura monóxido de carbono com hidrogênio, utilizando níquel, óxido de cobre, ferro e cobalto ou um cluster de ródio, são diferentes tipos de catalisadores. Eu vou obter diferentes produtos nesse caso, diferentes reações. E aí, através da taxa de conversão, eu consigo avaliar qual que é mais interessante, tá? Então, eu posso avaliar não só a eficiência do catalisador, mas qual a eficiência daquele produto formado. Existe mais de um catalisador para ser utilizado na minha rota química? Vamos ver a seletividade dele. O que é melhor?
a cinética acelerada, né? O catalisador mais eficiente, ou ter um monte de subproduto, ou ter dificuldade de retirar esse catalisador, porque obviamente não vai no produto final, tá? Você tem que retirar o catalisador de alguma forma, mas esses detalhes a gente vai ver durante o curso. Estabilidade. Tem que ser estável, né, gente? Ninguém quer trocar o catalisador todo dia. Ninguém quer que o catalisador heterogêneo se dissolva no meio, né? Justamente a vantagem, uma das vantagens, dependendo, claro, do caso, né, de retirar o catalisador heterogêneo com mais facilidade. Bota o metal lá, que não é um metal nobre, que vai degradar, não é interessante. Então, estabilidade química, térmica e mecânica. Isso vai determinar o tempo de vida, o quanto ele vai durar. Muitos fatores podem alterar isso. Envenenamento, que é o termo científico, tá? Apesar de ser corriqueiro também. Ou seja, o catalisador se liga de forma irreversível com o meu reagente. O catalisador se liga com uma substância que eu não quero. Tudo isso é envenenamento, tá? O catalisador fica com a sua estabilidade diminuída. Decompôs é prejuízo. Deposição de inertes, principalmente catalisador heterogêneo. Depositou uma camada de qualquer tranqueira lá, meu catalisador fica inútil. Mais sobre isso nesse review, que apesar de ser um pouquinho antigo, é bem informativo. Quem quiser o artigo, pede para mim lá no inbox ou lá no fórum que eu adiciono, tá? E o que mais a gente tem a dizer? Para fechar, os tipos de catalisadores, ou seja, sua classificação. Basicamente a gente vai passar por todos eles, tá? Com exceção de uma coisa muito específica ali, mas a gente vai passar por catalisadores homogêneos, heterogêneos, aqui a gente tem um meio termo, tá? Dentre os homogêneos a gente tem ácido base, compostos metais de transição. A gente vai ter a biocatálise ou a catálise enzimática. De catalisadores heterogêneos, a gente tem os máxicos, bulk, e também os suportados, tá? Suportados quer dizer que você tem um catalisador e tem um suporte, tem um filme, tem uma camada de uma substância ali que vai realizar o processo de catálise. Bom, pessoal, essa aula ficou um pouquinho longa, eu peço desculpas, mas a ideia foi auxiliar vocês, tá? Eu fiz questão de preparar essa aula. Eu sei que para quem assim não pegou nada de cinética, de termo, foi ali nas quebradas, como a gente diz, quando fez a disciplina, ou que não fez ainda, certamente esse conteúdo ele é bem superficial. Bem não, mas ele é um pouco superficial, né? É uma ideia para vocês verem esses conceitos que estão relacionados à catálise, tá? Para que vocês consigam acompanhar o curso de forma mais leve. Se tiverem dúvidas, tirem comigo. Se tem necessidade de uma bibliografia adequada, falem comigo, eu indico, tá? Se não tiver acesso à biblioteca, esses livros vocês vão encontrar na biblioteca, livros de Química Geral, livros de Físico-Química. Eu recomendo para quem está bem cru, um livro de Química Geral mesmo, tá? Para quem já tem conhecimento, quiser um pouco mais a fundo, tal, pode ir para um livro de Físico-Química. Mas o importante, de qualquer modo, é vocês pegarem bem esses conceitos, principalmente a cinética, que está relacionada a termo, está relacionada a equilíbrio, mas os conceitos cinéticos, porque durante o curso a gente vai passar, né, de alguns pontos e não vamos, né, nos estender durante a aula, mas isso não os impede de tirar dúvidas com a gente. Chega, já falei demais, quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Queria agradecer aí pela presença de vocês, né, nem que seja de forma virtual, e eu fico à disposição para qualquer dúvida.
olhem planejamento, vejam as atividades. Logo a gente vai divulgar a questão dos seminários. E até mais.